Só para a aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre validação de formulário. A validação de formulário, embora não seja tão importante para nós nesse momento, quando nós estamos trabalhando com programação do lado do cliente, né, cliente-side, ela é importante para aplicações futuras, né? Quando a gente for trabalhar com programação back-end, onde a gente tem que enviar os dados para o servidor, né, para salvar, seja para salvar no banco de dados, seja para fazer um processamento qualquer, nós vamos precisar, às vezes, fazer essa validação de formulário. E essa validação de formulário ela pode ser feita no lado do cliente e depois, futuramente, também no lado do servidor. Ou seja, você pode fazer duas validações, né? Ou até três, até no banco de dados também você pode fazer essa validação. Então, você tem que se precaver, né? A questão de segurança na web é muito importante e você tem que, muitas vezes, ser redundante nas validações, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas validações aí hoje. Vamos lá. Então, eu separei aqui um materialzinho, né, da Alba Lopes, professora lá do campus do IFRN, né, do Rio Grande do Norte. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas validações aí. Então, só comentar sobre os métodos getPost. Depois vamos falar sobre propriedade required e os campos de formulário, né, campos de validação. Evento de distribuição de formulário, né, como funciona isso. E chamada de função de validação e personalização das mensagens, se a gente quiser personalizar as mensagens para campo required. Então, primeiro, antes de tudo, né, nós temos que saber que quando a gente cria um formulário, a gente geralmente tem algo, né, um botão, geralmente um botão que se utiliza para enviar esses dados para o servidor para que ele seja processado. Tá? A programação web, eu já expliquei para vocês logo nas primeiras aulas que ela é composta basicamente de dois núcleos grandes, né, que é o lado do cliente e o lado do servidor. E essa comunicação, essa interligação, ela é constante. Então, os formulários é a principal forma, né, a principal forma de interligação entre esses dois polos aí. Então, eu preencho o formulário do lado do cliente e vou clicar no botão e ele vai enviar para o servidor. Chega lá no servidor, esses dados são recebidos e são processados, salvos no banco, né, faz um processamento lá, dependendo desses dados, ele faz um processamento e devolve uma resposta para o nosso usuário, né, e assim vai. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, né, falar o botão, geralmente o botão que é responsável por tudo isso, na verdade, é o botão Submit, tá? Por isso que existe, né, o Input Type Submit, a gente falou sobre ele no HTML, vamos voltar um pouquinho e falar sobre ele agora. Então, a estrutura de um formulário, nós falamos sobre ele, que é o form. Geralmente é o form e fecha lá embaixo, e aqui dentro tem os campos de formulário, tá? Os campos de formulário. O form, ele tem dois principais atributos, né? Dois principais atributos, que é o action, A-C-T-I-O-N, né? Action, e o action e o me esqueci agora. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês, então. A gente vai. Depois vamos falar sobre esse código aqui que eu fiz antecipadamente. Ó, o atributo action, e o atributo vou achar ele aqui, pessoal. Pera aí. Method, esse daqui. O method e o action, certo? O action. Vou deixar ele vazio por enquanto. Olha só. Então, esses dois atributos são importantes na programação, principalmente na programação do lado do servidor, tá? Quando eu não informo aqui, ele está reclamando que o atributo method ele não tem valor, né? Vou colocar aqui o método get. Beleza. Aí agora ele passou a ter valor, então ele para de dar problema, né? Então, beleza. O método get, ele funciona enviando os dados para o servidor, né? Solicitando os dados do servidor, passando os dados pela URL, tá?
Então, como que isso funciona? Quando eu clico em alguma coisa, ele passa os dados através da URL. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, vou mostrar através do Google. Casa. Beleza. Pesquisei casa. Olha só, pessoal. Ele passa um punhado de coisas aqui, ó, na URL. Ó, tem um search, né? Ele chama uma página search. Depois daí você coloca uma interrogação, tá? Uma interrogação. Depois da interrogação vem algumas coisas que ele envia, né? Às vezes é do próprio formulário, às vezes ele tem campos que geram algumas variáveis que ele vai enviar. E que variáveis são essas? Essa aqui é o nome de uma variável, SXSRF, né? Que é um código que está sendo passado para lá. O search, ó, também é outro. Então eu tenho uma variável aqui, tá? Depois da interrogação sempre vem o nome de uma variável, igual, aí vem o valor da variável, certo? Até no e-comercial. Quando chega aqui no e-comercial, é outra variável daqui para frente. Então, EI é outra variável, certo? Então, a gente vai acabar encontrando ó, o que aqui. Ó, tem uma variável chamada que vem a minha pesquisa, que é casa, certo? E o OK, que é uma pesquisa, acho que ele diz que é uma pesquisa, é outro campo que eles utilizam para pesquisa, também é casa. Olha só, se eu mudar isso aqui, eu vou tentar mudar, só para a gente ver uma coisa. Vou colocar assim, cachorro. E aqui, cachorro. Vou dar um Enter. Olha só, então a minha pesquisa agora ficou sobre cachorro. Eu escrevi aqui em cima no GET e ele passou aqui. Então, os dados, quando eu envio via GET, ele envia aqui em cima, né? Os dados aqui. Quando eu envio via POST, né? Se eu escrevesse aqui, deixa eu mostrar aqui, né? Se eu escrevesse aqui no nosso método, em vez de GET, escrevesse POST, esses dados iriam ser enviados de forma oculta. A gente não veria esses dados sendo enviados. Mas isso só vai ser importante para vocês lá na programação do lado do servidor, ok? Só para vocês saberem que existem esses dois métodos. O padrão é o GET. Se eu não formar o método, é o GET, através de GET que ele vai enviar, certo? O Action, ele é para onde vai ser enviado. Então aqui eu coloco o endereço de uma página que vai receber esses dados e vai fazer o processamento deles. Naquele nosso exemplo, a página que recebe os dados é essa daqui, ó, google.com.br/search, né? Não é só o Google, né? Então google/search, essa página que vai receber os dados para que sejam processados. Então o action dentro daquele formulário que a gente acabou de ver é o search, né? Essa página que está lá na pasta search, né? Deve ser o index da pasta search. Então, funciona dessa forma o get e o set. Não, mas não se incomodem com isso, né? Não se incomodem com isso porque isso vai ser importante, como eu disse lá na programação do lado do servidor. Vou tentar me adiantar aqui um pouco, porque eu já estou começando a falar demais, né? Então, vamos lá. Então, os formulários submit. O botão submit, então, ele serve para enviar esses dados. Quando eu clico no botão, ele manda esses dados para lá. Então, o botão ele é importante. Então, aqui ó, foi criado um button type submit. Pode ser button, tá? Do jeito que ele escreveu aqui. Pode ser input também. Input type submit, que vai dar na mesma, ok? Ok, então ó, pode ser input, pode ser button. As duas coisas vão funcionar da mesma forma, tá? Desde que seja submit, né? Se eu colocar aqui só button, ele também vai funcionar como submit, certo? Então, vamos sempre pensar nisso também, né? Então, temos que... se você colocar só um botão lá, pensando que não vai ter submit, sempre vai ter o submit, ok? Então, vamos fazer dessa forma. Eu posso usar tanto o input quanto o button no nome da tag, desde que o type seja submit, beleza? Então, ele envia esses dados, né, para o Action, a gente já falou sobre ele. Então, o Action é uma página que vai receber os dados para ser processados, né? E a forma de envio vai ser via método GET ou POST, que a gente já comentei com vocês também. Então, uma das formas de validação de formulário que foi acrescentado no HTML5 foi o required.
Pois nós vamos falar sobre ele. Mas até então, as formas principais de validação de um campo de formulário é através através do JavaScript, certo? Através do JavaScript. Através do JavaScript eu posso validar os formulários. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês um formulário. Esse formulário ele foi criado, né, com um e-mail e outra regra que as senhas precisam conferir, precisam ter valores iguais. Então eu tinha dois campos de senha nesse formulário ali que ele criou para fazer a validação. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, foi criado um botão, aí foi criado primeiro um campo de nome, né? Um campo de e-mail, depois nós vamos falar sobre isso, né? Um campo de senha, um campo de confirmar a senha. Olha só, senha e confirmar a senha tem que ter valores iguais para poder passar o formulário, né? Então, se tem que ter valores iguais, o que ele fez para validar isso através do JavaScript? Criou uma função chamada verifica senha, né? Criou duas variáveis, a S1, a senha 1 e a senha 2, S1 e S2, e recebeu os elementos através do ID, senha e o confirma senha, certo? Feito isso, ele está verificando se os valores são diferentes. Se os valores são diferentes, né? Nossa, se S1 for diferente de S2, aí o que ele vai colocar? Ele mandou mostrar uma mensagem, né? Na verdade, ele pegou o elemento chamado, que tem um ID chamado mensagem, e mandou colocar as senhas não conferem e mudou a classe dele, né, para alert danger, né? Então aqui, ó, aqui tem um campo, ó, cadê o campo? Aqui ele não criou esse campo mensagem. Eu não estou achando o campo mensagem dele, tá? Mas esse campo deve existir, né, para a gente selecionar ele e colocar valor. Eu não estou conseguindo encontrar aqui realmente, tá? Então esse campo deve existir, tá? Deixa eu só ver se ele colocou isso em outro lugar. Tá, não achei. Tá, se vocês acharam, beleza, mas eu não achei. Então aqui tentou localizar um elemento aqui. Geralmente esse elemento é um spam que tem logo na frente do campo ou algum lugar próprio para aparecer mensagens de erro no meu formulário. Okay? Eu vou mostrar outro exemplo para vocês já para vocês entenderem melhor, tá? Então feito isso, né, ele vai chamar o formulário. Ele está falando aqui, ó, tá mandando chamar o formulário pelo onSubmit. Tem um método chamado onSubmit no formulário que faz essa verificação de senha, tá? Eu não gosto de fazer assim. Sou bem honesto para vocês, tá? Sou bem honesto para vocês que eu não gosto muito de fazer assim. Eu gosto mais de fazer do jeito que eu fiz lá, né? Por quê? Porque tem um monte de detalhes que a gente precisa observar para fazer dessa forma que ele está ensinando aqui. Então eu vou mostrar a forma que eu fiz aqui, tá? Que eu posso até alterar também, né? Vou mostrar para vocês. Então aqui eu criei um formulário. Vou mostrar para vocês executando isso aqui. Executar. Deve ter executado já, porque aqui, tá aqui. Então eu tenho um formulário, pede um nome, a data de nascimento, um e-mail, né? Tem um botãozinho de enviar. Beleza, então isso aqui, né? Eu vou mostrar o código, então é simplesmente um form, né? Eu já estava até usando ele aqui. Foi criado divs para colocar os elementos. Isso aqui é uma coisa que o pessoal geralmente usa para ficar organizadinho no nosso formulário, né? A gente pode usar aquele processo do grid lá, do grid do CSS, ou pode usar através também do Bootstrap, né, para fazer o negócio ficar bonitinho lá. Aqui eu estou usando as classes do Bootstrap. Então, ó, input class form control, né, colocou aqui o placeholder nome, o id chamado nome e o name chamado nome. Esse aqui vai ser importante para quando a gente enviar os dados também. O atributo name, ok? Vou colocar esse código lá para vocês, né, mexam nele e trabalhem com ele lá, beleza? Ó, então aqui eu coloquei um spam chamado erro nome, tá? Esse spam eu vou colocar um erro ali, caso não cumprir um papel que eu quero, né, uma validação do jeito que eu quero ali. E um campo data de nascimento foi colocado do tipo date, ó, type tipo date, não vamos falar esses types já aí.
E o ID, né, data de nascimento, data NAS e o name DTNAS. Tá? Um outro input para e-mail, então eu coloquei type e-mail, né, placeholder e-mail, o ID e-mail e nome e-mail, todo e-mail aqui, né? Então aí depois foi colocado um botão do types, ó, input, foi colocado, tem input, mas pode ser button, tá? Se você colocar button, deixa eu ver como é que ficou lá. Tá. Ele coloca um padrão, quando eu coloco a classe btn info, ele já coloca o texto enviar para mim lá, tá? Mas não é padrão, né? Se você não estiver usando o Bootstrap, não vai aparecer. Para aparecer algum texto lá, você tem que colocar uma propriedade value lá, tá? Salvar, por exemplo. Vou colocar aqui. Só para vocês verem que vai mudar lá o texto. E salvar, beleza? Se eu não colocar nada, o value, um atributo value, ele vai ficar como enviar por causa do Bootstrap, porque ele já coloca um padrão através dessas classes que eu coloquei, ele já coloca o padrão salvar lá pra gente, ok? Mas, se você estiver usando o button, então aqui vai ser button, aí o button tem um fechamento, né? Depois tem um fechamento barra button e no meio tem que colocar o texto que vai aparecer no botão, certo? Então, feito esse formuláriozinho, aí eu vou ter que colocar aqui, ó, eu não coloquei um ID para o meu formulário. Eu vou colocar um ID para esse formulário. Olha só. ID form 1. Pode ser qualquer nome aqui para o ID, desde que não seja nomes reservados. Por isso que não coloquei só form, né? Form é um nome reservado, não é bom a gente ficar colocando. Mas aqui, ó, vamos lá. Aqui eu vou colocar assim. O botão, eu peguei o botão enviar, mas eu vou pegar o meu formulário. Eu vou pegar o meu formulário e vou obter ele através do form 1, né? O meu BT form 1. Meu ID, né? O ID do meu formulário, form 1, beleza? Peguei o meu form 1. Aqui não coloquei um clique, mas vou colocar assim, ó, formulário, né? Formulário ponto on submit, tá? On submit, ou seja, ao enviar, ao tentar enviar pelo menos, né? Function, função. Então, a função vazia. Esses campos que estão comentados aqui, eu vou explicar para vocês depois, tá? Agora, por enquanto, vou deixar eles aqui comentados, tá? Eles não vão estar sendo executados, obviamente, né? Então, aqui o que eu estou fazendo? A verificação é o seguinte. Estou verificando se o nome, se o length do nome, ou seja, se o tamanho do nome é menor que 5. Eu quero que somente caracteres com 5 caracteres ou mais sejam enviados, tá? Se não tiver mais de 5 caracteres, eu não quero que seja enviado, né? Eu quero que fique parado ali esperando 5 caracteres, beleza? Então eu faço essa verificação. Se deu menos de 5 caracteres, eu estou mandando uma variável erro que eu estou obtendo através desse ID aqui, né? Erro nome. Então onde é que está esse campo? Esse campo está aqui, ó. Tem um label, tem input, né? Opa, cadê? É aqui em cima. Eu acabei colocando. Tá, aqui. Aqui eu tenho um input para a pessoa digitar o nome. Vocês viram o código dele já agora há pouco, né? Ele vem até aqui na frente. E aqui eu tenho um span com ID nome, que vem logo na frente dele. Então é um localzinho onde eu vou armazenar, vou digitar alguma coisa ali, só que através de JavaScript, certo? Então, ó, span ID e erro nome. Então esse campo aqui vai receber uma mensagem. Receber uma mensagem assim, ó, menos de 5 caracteres. Né? Então vai aparecer e o texto vai ficar vermelho, ó, erro.stylecolor, né? Já fez isso também na aula passada, colocando como vermelho aquele campo e retornando falso. Olha só, se caso não tiver menos, ele vai retornar falso. Aí se tiver mais, ele vai retornar true, ele vai deixar passar, ok? Então esse é através disso que a gente faz a validação. Vamos fazer um teste aqui para a gente ver. Ó, eu vou atualizar, vou tentar enviar. Ó, ele não enviou. Por que eu sei que não enviou? Porque ele não apareceu aqui os dados. Ó. Depois eu vou mostrar para você. Ó, o nome tem menos de 5 caracteres. Eu vou começar a digitar alguma coisa aqui. Ele sumiu o erro, né? E eu vou continuar digitando. Eu coloquei 5. Vou colocar 4. Eu vou tentar de novo. Ó, não deu, né? Então eu vou tentar 5 agora. Agora eu vou mandar. Olha só.
o nome foi enviado, que é o nome que eu digitei, o ESAF, né? Quem quiser usar para o nome do filho, pode usar depois, tá? Aí, ó, data de nascimento, eu não coloquei nada, tá vazio. E-mail, não coloquei nada, tá vazio também. Então, são as 3 variáveis que eu tenho no meu formulário. Ó, nome, DTNAS, que é o nome da variável que eu coloquei no atributo name dela lá, né? E e-mail vai estar vazio também. Então, enviou, né? Porque tinha mais de 5 caracteres. Eu não coloquei se a pessoa deixar em branco, né? Se a pessoa deixar em branco aqui, ele vai reclamar porque não tem menos de 5 caracteres. Agora, se a pessoa colocou aqui kkk, beleza, enviou, ó, enviou aqui. Então, funciona assim, né? A validação funciona dessa forma. A validação através de JavaScript normal, como era antigamente, beleza? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os novos campos HTML5, que trouxe algumas validações já pra gente também, tá? Mesmo sem ser, né? Sem ser essas. Vamos lá, então essa é a forma de fazer a validação. Aí, através disso, eu posso fazer a validação de qualquer jeito, né? De qualquer tipo. Posso verificar campos de fazer um código lá para verificar campos de CPF, por exemplo, na validação de CPF. Posso fazer várias coisas aí. Tem como a gente fazer no HTML5 também, que nós vamos ver já já. Mas isso é através do JavaScript. Então, a JavaScript a gente faz dessa forma, ou seja, seleciona o campo, né? Faço verificações. Estou verificando assim, se o tamanho do campo é 5. Eu quero verificar se tem um caractere específico ali. Então eu posso usar uma função de string para verificar se tem o tal caractere, né? Se contém, né? Posso usar o ponto contains e verifico se contém aqueles caracteres que eu quero que tenha ali. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Utilizando esse selecionar e pegar os elementos e fazer verificações pelo código JavaScript. Durante anos, isso sempre foi dessa forma. Ou seja, eu sempre fiz dessa forma, né? A gente sempre fez dessa forma até o HTML4. Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês mais uma coisa aqui. Ó, eu coloquei aqui onKeyDown, né? Usando a função onKeyDown, que é aquela quando eu pressiono a tecla para baixo, ele volta, ó, a cor do campo erro volta a ser black e o inner HTML dele passa a ser vazio. Por isso que funciona daquela forma, né? Quando eu... Aqui está vermelho, está menos que 5 caracteres. Eu coloco aqui, começa a digitar, ó, ele já some ali para mim, certo? Então, quando eu tento salvar, ele aparece de novo. Mas aí se eu começar a arrumar o campo, ele já some, né? Já fica normal. Então, esse é o outro evento que eu coloquei aqui. Mas isso é o que eu gostaria de falar, né? Então, pode fazer várias verificações através disso. Então, colocando o quê? Somente colocando return false, caso, né, não tenha não funcione, né? Ou seja, não tenha aquelas validações que eu quero fazer, certo? Beleza. Então, agora, voltando aqui ao nosso material, eu vou mostrar para vocês outras coisas aqui que são interessantíssimas, que é o que trouxe, né? O HTML5 trouxe algumas coisas muito interessantes para a gente. Uma delas é o campo required, tá? Required, ele traz para mim que o campo é requerido. É requerido. Não deixa eu submeter um campo vazio, certo? Então vamos ver se funciona mesmo. Olha só, lá o único erro que eu tinha colocado lá é que para a pessoa verificar se tem menos de 5 caracteres, né? Mas os outros campos eu deixei tudo vazio, não tinha problema nenhum. Agora aqui, se eu quiser que a pessoa informe o e-mail, de qualquer maneira que ele informe o e-mail. Então eu posso colocar um atributo chamado required, né? No HTML5 basta a gente fazer isso, né? Se fosse um XHTML, ele exige que a gente coloque assim, required recebe required. Tá? Mas como não é XHTML, é HTML5, então eu posso usar dessa forma aqui que vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Eu só vou aqui, né? Ó, então tentar enviar. Ó, ele falou que preenche esse campo. Esse campo deve ser preenchido. Então eu vou colocar aqui um campo qualquer. Só que, ó, quando eu começo a digitar alguma coisa, ele fala que o campo arroba, eu preciso colocar um arroba. Então, eu vou tentar enviar dessa forma, ó. Então, inclua arroba no endereço de e-mail, né? Então, esse aqui não é endereço válido, tá faltando um arroba aí, né? Essa validação mínima ele faz, né? Então, aí, quando eu coloco um formato parecido com o de e-mail, ele funciona. Só que tem menos de 5 caracteres ainda, né? Aí vem na outra validação que eu coloquei, tá? Aí, então vocês viram que, se eu colocar agora,
mais de 5 caracteres. Ó, agora ele enviou, tá vendo? O e-mail, texto, beleza? O campo de data de nascimento ainda continua sendo opcional. Para que ele seja obrigatório, eu posso colocar um required nele também. Então aqui, ó, no date aqui, né? E eu vou colocar um required. Então, é obrigatório, né? Required, então faz com que o campo seja obrigatório. Se eu não colocar, ó, então ele vem aqui primeiro. Vou colocar um valor agora para a data. Tento enviar, agora é o outro campo que está com problema. Então eu começo a digitar aqui, ele fala que eu preciso de um arroba. Coloco um arroba, e aí, beleza. Aí eu tento salvar e ele vem para minha validação aqui, menos 5 caracteres. Então, isso, né? Claro, pessoal, isso pode ser feito em cascata, como nós estamos vendo aí, né? Pode ser colocado, né, várias validações de acordo com o que eu quiser fazer aí, ok? Então eu vou mandar agora, ó, agora enviou então os dados, ó. Notem que o nome veio, a data de nascimento ficou o quê? Ao contrário, ano, mês, dia, certo? Então esse é o padrão do MySQL, dos bancos de dados, a maioria dos bancos de dados, né? MySQL funciona assim, colocando o ano, mês e dia, então ele já manda nesse formato para lá. Então já facilita até para salvar no banco se eu quiser salvar depois, tá? Como fazer isso de vir de volta? Depois a gente poderia, né, lá na frente, lá na programação 2, né? Programação 2 não, na programação 3, na verdade vocês vão ver. Na verdade, na programação 4. Vocês vão ver sobre isso, né? Não, programação 3 mesmo, desculpa. Então vamos lá. Fazendo aqui, vocês viram então que as validações vão funcionar com required. A outra validação que a gente já tem é o do próprio tipo, né? Os tipos de campo HTML5 já traz validação, né? Já traz validação. O e-mail, por exemplo, vocês viram que já tem lá pedindo arroba, né? O que mais que precisa lá? Se eu quiser colocar ó, um campo chamado number, né? Então ele aceitaria somente números, né? Lá. Se eu colocar campos como URL, então ele vai aceitar apenas uma URL lá. Ainda não estava completamente implementado em todos os navegadores a questão da URL, tá? Então alguns sim, tá? Então eu preciso colocar. Se eu colocar ó, month, week, time, date times, tudo são validações que já fazem a validação. Quando eu coloco o type dele como esses tipos novos, ele já valida para mim algumas coisas, né? E aí eu posso complementar usando JavaScript para fazer essas validações, né? As validações mais aprimoradas. Outros atributos também que eu posso utilizar para fazer validações é min e max, né? E o pattern, esse daqui é importantíssimo, tá? A validação, que eu já vou falar sobre ele aqui rapidinho. A gente não vai aprofundar muito sobre ele, mas eu vou falar para vocês, né? Então, ó, valor mínimo no campo numérico, a gente pode colocar um min lá, né? O valor máximo do campo numérico, a gente pode colocar um max, né? Min e max, né? Placeholder, vocês já viram. Aí existe ainda como a gente fazer a nossa própria validação utilizando validity, alguma coisa assim. Então, esse campo nós vamos usar a propriedade validity e a propriedade setCustomValidity. Então, são duas formas da gente melhorar, né, as nossas validações, personalizar, né, personalizar as nossas validações. Então tem até o nome setCustomValidity, que significa que eu estou setando uma validação customizada, né? Eu estou colocando ali uma validação. Então vamos mostrar aqui no meu exemplo que eu vou mudar aquele negócio lá. Aqui, ó, tá falando, né? Aqui tem um campo de erro, né? Onde está ficando vermelho quando a pessoa digita menos de 5 caracteres. Mas se eu quisesse que isso ficasse diferente, né? Se eu quisesse colocar assim, né? Se quisesse que ficasse diferente, né? Então, como é que eu faria? Deixa eu comentar esse campo aqui, comentar esse código, né? E vou pegar esses códigos que eu tinha comentado anteriormente e vou recortar eles. Opa! Vem fazendo arte aqui. Vou recortar eles. Opa, é antes do return, pessoal. Só um pouquinho aqui. Vou colar eles aqui. E aí, eu vou tirar o
o comentário. Então, olha só, o campo, quando a pessoa tentar enviar o campo, eu estou falando assim, se o campo tiver menos de 5 caracteres, eu estou colocando set custom validity, eu vou colocar assim, nome inválido, barra n, opa, barra, cadê a barra, cadê minha barra, minha barrinha, cadê você, aqui, a barra contrária, tá certo? Então, ó, barra n, eu vou falar, esse barra n é para dar uma quebra de linha, eu vou já falar sobre eles aí, tá? Vou concatenar. Deixa eu concatenar isso aqui não ficou do jeito que eu queria não. Vou concatenar, colocando assim, ó. Tá, deixa eu criar essa mensagem aqui em cima. Ó, mensagem, var mensagem igual nome. Vou colocar assim, o nome deve, o nome é obrigatório. Obrigatório e eu vou colocar um barra n aqui agora. Barra n mensagem. Vou colocar um mais igual para permanecer o que já tem dentro, mais um novo conteúdo, né? Eu poderia ter colocado tudo ali na frente, mas para ficar um debaixo do outro para vocês enxergarem melhor, aí eu vou fazer assim. É obrigatório e deve ter mais de 5 caracteres. Beleza. Vou colocar aqui um ponto de exclamação. E agora aqui no valid eu vou passar a minha mensagem aqui. Mensagem. Beleza? Tá a variável mensagem, tá armazenando a minha mensagem. E o valid, ó, o valid é igual a false. E nem preciso retornar. Nem preciso retornar. Eu vou até colocar o return aqui em cima, porque ele faz parte do código de cima, né? Return false. False. Né? E aqui, ó, se na segunda vez, no segundo código, eu posso colocar assim, ó, nome.valid igual a true, certo? Então, ponto e vírgula ali que eu esqueci. Beleza. Aí agora vamos salvar, vamos ver se funciona parecido. Olha só como que vai funcionar agora. Eu vou mandar salvar. Tá, né, os campos que anteriormente pede anteriormente, eu vou colocar aqui, eu vou colocar um e-mail válido. Tá, ele enviou. Não era para ter enviado. Não era para ter enviado. É engraçado, né? Ele não era para ter enviado aqui. Ele funcionou anteriormente aqui, tá? Tô meio admirado com isso. Por que não funcionou? False. Nome.valid false. Beleza. Então aconteceu alguma coisa aqui que eu vou voltar o jeito que estava anteriormente. Se caso não funcionar de novo, eu vou voltar o jeito que estava, o jeito que eu fiz anteriormente, tá? Eu fiz de uma forma um pouquinho diferente, talvez seja isso, tá? Eu vou colocar aqui, né, o campo, colocar um e-mail aqui qualquer e vou. Ele está enviando, né? Então ele está enviando, ele não está passando pela minha validação no VAD. Eu vou colocar do jeito que eu fiz anteriormente. Olha só, como é que eu fiz então anteriormente? Eu coloquei o botão. Eu peguei foi o botão. Então vamos lá. var. Ponto não. Var botão, né? Igual document.get element vai id botão. Deixa eu ver se é botão mesmo que eu coloquei ali. Como é que o ID que eu coloquei no botão, pessoal? Só um pouquinho aí. É o ID BT salvar. BT salvar. Então, BT salvar. É o meu botão ali de cima, né? Beleza, selecionei ele. Aqui eu coloquei assim, em vez de colocar um submit, eu coloquei assim, ó. Botão
ponto onClick. Tá, eu coloquei um clique aqui. Porque na verdade, quando eu clicar o botão de submit, né, eu estou fazendo o submit. Eu vou. Assim tinha funcionado, né? Vamos ver se ele me faz vergonha, né? Ó, beleza. Já funcionou logo de cara. Então, ó, o nome é obrigatório. Nome obrigatório e deve ter mais de 5 caracteres. Ele não aceitou a quebra de linha, tá? Mas aceitou a mensagem, tá? Então fica até mais bonitinho, né? Dessa forma. Se vocês quiserem fazer dessa forma, pode. Vamos tentar colocar os outros campos para ver se ele vai, né? Tá, ó, ele não vai, tá? Então na hora que eu clico no botão, ele não vai. Então agora eu tenho que colocar um texto aqui. Quando eu enviar, nome obrigatório deve ter mais de 5 caracteres. Já tem mais de 5 caracteres, né? Aconteceu, não está funcionando ainda certo da maneira como era para funcionar. Tá, deixa eu ver então o que está acontecendo aqui. Sai o set custom valid. Então, vamos colocar aqui nome.set custom valid. Vamos colocar igual o exemplo aqui da aula, né? Que foi colocado aqui esse exemplo, ó, mandando colocar o custom valid vazio, né? Vamos ver se é isso que é o problema. Não sei se eu salvei. Vou salvar aqui, não tinha salvado. Então vamos lá, né? Vamos tentar. Acho que agora é capaz de passar direto, né? Vamos ver, né, pessoal? Ele tá passando direto. Agora o custom valid não funcionou, né? Tá difícil. Tinha funcionado até bem anteriormente, só que parece que não funcionou agora, né? Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar, né? Depois eu mostro esse negócio do set custom valid. Eu sei que funciona o submit. Sei que funciona. Eu tinha tentado anteriormente, pessoal, tinha funcionado, tá? Antes de eu trabalhar aqui com vocês aqui. Deixa eu tentar voltar até onde estava aqui. Opa! Deixa Beleza, deixa eu só ver como é que tá lá embaixo, se tá como estava anteriormente. Um clique. Eu tinha feito assim. Deixa eu ver se vai funcionar. Só um teste, se não funcionar, aí depois eu mostro para vocês se realmente funciona, né? Vou tentar de outra forma lá. Porque às vezes precisa de chamar daquela forma anterior, né? Daquela forma antiga lá de chamar os dados. E se tiver de fazer daquele jeito, eu não gosto muito daquela maneira de fazer. Ó, o nome inválido. Deixa eu tentar colocar um nome aqui maior, mas está dando nome inválido direto, então não vai funcionar. Né? Engraçado que tinha funcionado. Mas depois eu vou procurar esse melhor aí, tentar resolver esse probleminha aí. Na verdade é uma forma interessante, né, de fazer as validações, porque quando eu coloco dessa forma aqui, se tiver mais de 5 caracteres, né, ele teria que deixar passar, né? Acredito que possa ser também, a gente poderia fazer uma verificação, né? Agora que eu coloquei um return true aqui, mas também não vai resolver o problema não. Eu acredito que vai dar na mesma aqui. O que a gente poderia fazer aqui era tentar fazer de outra forma, tentar colocar um keydown aqui, né? Aqui no onKeydown aqui,
mandar verificar, né, se o nome ponto value ponto length for maior ou igual a 5, né? Maior ou igual a 5, então nome ponto valid igual a true e porque aqui ficou falso, né? E nome ponto set custom valid vazio, né? Vamos ver se funciona dessa forma. Então, deixa eu tentar aqui mandar. Tá, nome válido, vou tentar colocar aqui uma data válida, colocar um e-mail válido, mandar, nome válido. Ó, já passou de 5 caracteres e ele parou aqui, né? Vamos ver. Beleza, assim funcionou, né? Funcionou. Então assim funcionou, né? Eu mudei lá, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês então o que eu fiz, né? Se eu deixar vazio, ele vai reclamar. Se eu colocar apenas 3 caracteres, ele vai reclamar. Se eu escolher aqui uma data e um e-mail válido, mesmo assim ele vai reclamar. Então se eu passar aqui, ó, tem 5, né? 6, eu coloquei igual, né? Vou tirar lá se for maior que 4, né? Então, ó, passou do tamanho, aí ele envia. Então essa é a forma também interessante de fazer a validação, tá? Então, pessoal, vocês viram aí, tem o negócio, né? Tem aquela outra forma de fazer a validação que é através do pattern, né? Do pattern. Eu vou mostrar aqui o pattern para vocês como funciona, né? Que está falando nesse exemplo aqui, nesse artigo de validação com HTML5, ele fala algumas coisas do atributo type que a gente já falou, né? Que é sobre os types que existem, né? O type e-mail, type number, que pede somente números, né? Aqui o e-mail vai pedir o arroba, né? Se eu quiser também eu posso colocar a data, né? A data vai sempre pedir uma data ali como uma data válida, né? Campo de URL, né? O atributo required, né? Falou required ali, mas é required, tá? Required aqui. Já falamos sobre ele. Aí vem aqui um pattern, olha só, o pattern ele é algo muito interessante que ele usa expressões regulares para poder fazer a validação, tá? Expressões regulares. Expressões regulares é um assunto bem complexozinho na programação. Ele está em toda a programação, tá? De vez em quando vocês vão se deparar com design pattern, principalmente se vocês quiserem design pattern, não, desculpa, com expressões regulares. Principalmente se vocês quiserem fazer validação, né? Validação de algum campo está sendo enviado, validação de strings, você sempre vai precisar de expressões regulares, tá? Então o pattern ele usa expressões regulares para poder validar um campo, certo? Então é uma forma também de a gente validar um campo. Então, ó, como que funciona? Ele funciona quando você coloca uma chamada de regex ou regex, né? Que são expressões regulares que a gente insere com um padrão, tá? Então ele olha esse padrão, ele vai analisar esse padrão e vai dar verdadeiro se o padrão for válido e falso se o padrão for inválido. Então, o pattern, por exemplo, aqui, ó, uma expressão regular igual essa aqui, que abre o colchete, coloca A-Z barra S e fecha o colchete, significa que o formulário, aquele campo de formulário vai aceitar apenas letras minúsculas de A a Z, certo? E aí você pode personalizar a mensagem de erro, né? Colocando um título numa mensagem de erro personalizada. Então eu vou mostrar para vocês como que é. Olha só. Se você colocar no input um pattern, coloca assim, pattern, né? Aquilo que a gente já falou anteriormente. Né? E aí, ó, essa expressão regular aqui, ela vai trazer para vocês, vai permitir apenas letras de A a Z minúsculas nesse campo, tá?
E se der algum erro, coloca o título só letras minúsculas entre A e Z. Viu? Então isso aqui facilita ainda mais, né? Colocando validações aqui. Só que a gente tem que entender de expressões regulares, certo? Então, ó, colocou lá, né? Então ele colocou com 2, 4 e já reclamou aqui, né? Expressões regulares também podem ser colocadas. Olha só, essa aqui é uma expressão regular para permitir apenas maiúsculas, tá? Então, ó, entre isso aqui, né? Está selecionado aí, só aceita letras maiúsculas entre A e Z, tá? Aqui, ó, para aceitar apenas números, eu vou usar essa forma, colchete 0-9 mais cifrão ali, né? Então, só aceita apenas números, tá? Então, isso, nós vamos, né, com isso, a gente vai poder fazer validações, né, no nosso campo, no nosso formulário. Ó, aqui ele colocou assim, ó, olha só, esse daqui, a expressão regular dele, como é que ficou. Então, quando eu vou começar a expressão regular, eu vou começar com um acento circunflexo, abro o colchete e vou colocar aqui permite lá. Então, aqui, ó, A tracinho Z significa que ele permite A, Z maiúsculo, né? A tracinho Z minúsculo, ele aceita A, Z minúsculo, certo? Aí vem as acentuadas. Então, ó, A acentuado de tudo quanto é jeito, ele colocou aqui. E acentuado de tudo quanto é forma possível. I acentuado de tudo quanto é forma possível. O acentuado de tudo quanto é forma possível. U da forma como é possível ser acentuada. Cedilha. O N com tio. Aí as letras maiúsculas acentuadas. Tá? Então, isso aqui são tudo que vai ser permitido. Tá? Então, isso aqui, ó. Digite o nome completo, Zé Preguiça, né? Então eu colocou aqui para esse erro. Então, isso aqui faz com que ele aceite, né? Letras de A a Z, maiúsculas, minúsculas, acentos em todas as letras, cedilha, né? Até N com um tiozinho ele aceita, tá? Então essa é a expressão regular, um pattern para aceitar esse tipo de situação. Somente texto, né? E textos, não números, ok? CPF, olha só, uma validação de CPF simples aqui, ó. Ele exige três números. Então, barra D significa que é números decimais, né? Números, né? Da base decimal. Então, e dentro do colchetezinho, dentro das chaves, ele indica a quantidade de caracteres. Então, 3, né? Aí uma barra ponto para dizer que ele vai ter um pontinho depois, né? Aí vem barra D de novo e mais 3, barra ponto, barra D de novo mais 3, tracinho, né? E barra D de novo, e aí mais 2 números. E ou, né? Colocou aqui um ou aqui, né? Para dizer que tem que ter 11 caracteres também, né? Então, se você deixar, se você colocar menos de 11, vai dar erro. Se você colocar, né, tem que colocar 3 pontinhos, então o placeholder vai ser isso aqui, né? É o padrão que vai ser aceito no meu campo. Então, isso significa uma validação básica de CPF aí, ok? Pessoal, o tempo já está bem extenso, né? Então, é só alguns exemplos de pattern que vocês colocaram e como colocar esses patterns nos seus campos, tá? Então, aqui, ó, a senha aqui tá, ele para uma validação de senha, você pode até copiar esse código lá para vocês usar, né? Vocês vão vir aqui, ó, nesse site aqui, né? Medium.com, Jaguaribe, Tech, né? Validação de formulários com HTML5, esse código aqui, né? Então nesse site tem esses exemplos que são úteis, né? A gente pode depois mexer neles e fazer padrão, né? Fazer o padrão pra gente aí, né? Mas ele é bem interessante, ó. Então aqui tem validação, por exemplo, de senha, né? Deve aceitar, ó, deve ter, para a senha ter pelo menos uma letra maiúscula, um número ou caractere especial e ter no mínimo 8 caracteres. Então isso aqui faz com que todo esse códigozão enorme aqui, que é essa expressão regular aqui, ela vai fazer com que a pessoa tenha que digitar esses padrões que foram colocados ali em cima. Certo? Então, assim vai. Número de telefone aí embaixo tem outro exemplo, né? Então, pessoal, essa é a forma de validação utilizando o HTML5 e também
o nosso JavaScript, tá? Então, fiquem sempre atentos nas validações. Essas validações formulares são muito importantes, principalmente para futuro, né, futuras aplicações com programação do lado do servidor, tá? Então, e servem também para a gente validar campos, até mesmo na hora de fazer um aplicativo ali, um negócio que nós estamos fazendo nas aulas aí, né? Também dá para fazer essas validações utilizando o pattern. Quem quiser aprender um pouco mais sobre expressões regulares, pessoal, depois eu vou ver se eu acho um site melhor para aprender aí, explicar essas expressões, mas eu já vou falando, não é fácil de entender, tá? Não é fácil, e se você dominar isso aqui, você tem bastante coisa, né? Você vai conseguir, vai te ajudar muito durante a sua vida de programador. Mas não é muito fácil, não. É um pouco complexozinho de entender, mas compensa estudar um pouquinho sobre expressões regulares. Beleza? Então, pessoal, vou colocar algumas coisinhas para vocês fazerem, só para praticar isso aí, né? O vídeo eu tentei enxugar ele, mas acabou ficando um pouco mais extenso. Mas é só isso que a gente tem por hoje, tá? Então, nas próximas aulas aí, nós vamos ter que ter 8 aulas por dia, tá? Então, eu vou ter que colocar algumas atividades, a gente vai ver o que a gente vai fazer aí, né? Mas a gente vai precisar de pelo menos 2 semanas de 8 aulas por dia aí, tá? Porque pra gente fechar a nossa carga horária, beleza? Então, até a próxima, né? E vamos que vamos com força aí para vencer essas barreiras aí.